138. Os meios de comunicação são bastante variados. Atuando sobre os nossos órgãos e sobre todos os nossos sentidos, os espíritos podem manifestar-se à nossa visão por meio das aparições, ao nosso tato, por impressões tangíveis, visíveis ou ocultas, audição pelos ruídos, ao olfato por meio de odores sem causa conhecida. Este último modo de manifestação, apesar de muito real, é, indiscutivelmente, o mais duvidoso, pelas múltiplas causas que podem induzir ao erro. Por isso, não nos deteremos em tratar dele. O que devemos examinar com cuidado são os diversos meios de se obterem comunicações, isto é, uma permuta regular e continuada de pensamentos. Esses meios são as pancadas, a palavra e a escrita, que estudaremos em capítulos especiais. Capítulo 11. Sematologia e tipologia. Linguagem dos sinais e das pancadas. 139. As primeiras manifestações inteligentes foram obtidas por meio de pancadas ou da tipologia. Esse meio primitivo, que se ressentia das condições iniciais da arte, só oferecia recursos muito limitados, tudo se reduzindo, nas comunicações, a respostas monossilábicas, por sim, ou por não, mediante convencionado número de pancadas. Mais tarde, como já dissemos, esse método foi aperfeiçoado. As pancadas podem ser obtidas de duas maneiras, com o concurso de médiums especiais. Geralmente, esse modo de operar exige certa aptidão para as manifestações físicas. A primeira, que se poderia chamar tipologia basculante, consiste no movimento da mesa, que se levanta de um só lado e cai batendo com um dos pés. Basta para isso que o médium ponha a mão na sua borda. Se desejar conversar com determinado espírito, será necessário evocá-lo. Caso contrário, manifesta-se o primeiro a chegar ou um que esteja acostumado a apresentar-se habitualmente. Tendo convencionado, por exemplo, que uma pancada significará sim, e duas não, ou vice-versa, o que é indiferente, o experimentador dirigirá ao espírito as perguntas que quiser. Mais tarde, veremos as perguntas que devem ser evitadas. O inconveniente deste método está na brevidade das respostas e na dificuldade de formular a pergunta de modo a permitir a resposta por um sim ou por um não. Suponhamos que se pergunte ao espírito: que desejas? Ele só poderia responder com uma frase. Será preciso então dizer: desejas isto? Não. Aquilo? Sim. E assim por diante. 140. Convém notar que, quando se emprega esse meio, o espírito usa também de uma espécie de mímica, isto é, exprime a energia da afirmação ou da negação pela força das pancadas. Também expressa a natureza dos sentimentos que o animam, a violência, pela brusquidão dos movimentos, a cólera e a impaciência, por meio de pancadas fortes e repetidas, como alguém que batesse os pés com raiva, chegando às vezes a jogar a mesa ao chão. Se for um espírito amável e delicado, a mesa se inclinará no começo e no final da sessão, como se estivesse saudando alguém. Se quiser dirigir-se diretamente a um dos assistentes, a mesa se moverá em sua direção com brandura ou violência, conforme deseje testemunhar-lhe afeição, ou antipatia. É essa, propriamente falando, a sematologia, ou linguagem dos sinais, como a tipologia é a linguagem das pancadas. Eis aqui um exemplo notável de emprego espontâneo da sematologia. Certo dia, na sua sala de visitas, onde muitas pessoas se ocupavam com as manifestações, um senhor do nosso conhecimento recebeu uma carta nossa. Enquanto a lia, a mesinha de 3 pés que servia para as experiências veio repentinamente colocar-se ao seu lado. Concluída a leitura da carta, ele foi colocá-la sobre uma outra mesa, do lado oposto da sala. Logo a mesinha o acompanhou e se dirigiu para onde estava a carta. Surpreendido com essa coincidência, ele deduziu que havia alguma relação entre a carta recebida e aquele movimento. Interrogou o espírito, que respondeu ser o nosso espírito familiar.
Informado do ocorrido, perguntamos, por nossa vez, a esse espírito, qual o motivo da visita que fizera aquele senhor. A resposta foi: é natural que eu visite as pessoas com as quais te achas em relações, a fim de poder, se for preciso, dar a ti e a elas os avisos necessários. É, pois, evidente que o espírito quisera chamar a atenção da pessoa a quem nos referimos e procurava uma ocasião de certificá-la de que estava lá. Um mudo não teria agido com mais acerto. Tipologia alfabética. 141. Não tardou que a tipologia se aperfeiçoasse e enriquecesse com um meio de comunicação mais completo, o da tipologia alfabética. Trata-se de uma técnica em que as letras do alfabeto são indicadas mediante um número convencional de pancadas, sendo então possível obter-se palavras, frases e até discursos inteiros. De acordo com o método adotado, a mesa dará tantas pancadas quantas forem necessárias para indicar cada letra, isto é, uma pancada para o A, 2 pancadas para o B, e assim por diante. Enquanto isso, uma pessoa irá escrevendo as letras, à medida que forem sendo indicadas. Quando termina o ditado, o espírito adverte os assistentes por meio de um sinal que se acha convencionado para isso. Como se vê, esse modo de proceder é muito lento e demanda longo tempo para as comunicações de certa extensão. Entretanto, há pessoas que têm tido a paciência de se utilizarem dele para obter ditados de muitas páginas. A prática, porém, levou à descoberta de abreviaturas que permitiram trabalhar com mais rapidez. A mais frequente consiste na utilização de um alfabeto e da série de algarismos indicadores das unidades. Estando o médium sentado em volta da mesa, uma outra pessoa percorre sucessivamente as letras do alfabeto, se a intenção for obter uma palavra, ou a série de algarismos, quando se tratar da indicação de um número. Apontada a letra escolhida, a mesa, por si mesma, bate uma pancada e escreve-se a letra. Recomeça-se a operação para obter-se a segunda, depois a terceira letra e assim sucessivamente. Se houver engano na indicação de alguma letra, o espírito previne o equívoco por meio de pancadas repetidas ou de um movimento especial da mesa. O processo, então, recomeça. Com o hábito, chega-se a andar bem depressa, principalmente quando se consegue adivinhar o fim de uma palavra começada, cuja dedução é facilitada pelo próprio sentido da frase. Em caso de dúvida, pergunta-se ao espírito se foi esta ou aquela palavra que ele quis empregar e o espírito responde por sim ou por não. 142. Todos os efeitos que acabamos de indicar podem ser obtidos de maneira ainda mais simples, por meio de pancadas produzidas na própria madeira da mesa, sem nenhuma espécie de movimento. Processo que já descrevemos no capítulo das manifestações físicas, item 64. É a tipologia interna. Nem todos os médiuns são igualmente aptos às manifestações deste último gênero. Muitos só obtêm as pancadas pelo movimento basculatório da mesa. Entretanto, com exercício, a maioria deles conseguirá operar o fenômeno conhecido como tipologia interna. Este método tem a dupla vantagem de ser mais rápido e menos sujeito à suspeição do que o processo do básculo, que pode ser atribuído a uma pressão voluntária. É verdade que as pancadas no interior da madeira também podem ser imitadas por médiuns de má fé. As melhores coisas podem ser simuladas, o que nada prova contra elas. Veja-se, no fim deste volume, o capítulo intitulado Charlatanismo e Embuste. Quaisquer que sejam os aperfeiçoamentos que se possam introduzir nessa maneira de proceder, jamais se conseguirá fazê-lo alcançar a rapidez e a facilidade que apresenta a escrita, sendo esta a razão por que hoje é tão pouco empregada. Não obstante, ela é muito interessante quanto ao aspecto fenomênico, sobretudo para os novatos, além de ter a vantagem de provar, de maneira indiscutível, a absoluta independência do pensamento do médium. Muitas vezes se obtém com esse processo respostas tão imprevistas, tão surpreendentes,
que só uma prevenção irredutível será capaz de impedir que os assistentes se rendam à evidência. É por isso que esse processo constitui, para muitas pessoas, forte motivo de convicção. Entretanto, qualquer que seja o método empregado, os espíritos não se prestam em caso algum ao capricho dos curiosos, que desejem experimentá-los por meio de questões despropositadas. 143. Com vistas a melhor garantir a independência do pensamento do médium, imaginaram-se diversos instrumentos em forma de mostradores, sobre os quais se traçam as letras, à maneira dos usados nos telégrafos elétricos. Uma agulha móvel, que a influência do médium põe em movimento, mediante um fio condutor e uma polia, indica as letras. Só conhecemos esses instrumentos pelos desenhos e descrições que têm sido publicados na América, de modo que nada podemos dizer quanto ao valor deles. Aliás, a complicação que denotam constitui, por si só, um inconveniente. Achamos que a independência do médium é perfeitamente comprovada pelas pancadas internas e, ainda melhor, pelo imprevisto das respostas, do que por todos os meios materiais. Acresce notar que os incrédulos, sempre dispostos a ver artifícios por toda parte, estarão muito mais inclinados a supô-los num mecanismo especial do que numa mesa desprovida de todo e qualquer acessório. 144. Um aparelho muito simples, porém, do qual a má-fé pode facilmente abusar, conforme veremos no capítulo das fraudes, é o que designaremos sob o nome de mesa Girardin, em atenção ao uso que dele fazia a senhora Emília de Girardin nas numerosas comunicações que obtinha como médium. É que essa senhora, embora fosse uma mulher de espírito, tinha fraqueza de crer nos espíritos e nas suas manifestações. O instrumento consiste num tampão móvel de mesinha de centro, de 30 a 40 centímetros de diâmetro, girando livre e facilmente em torno de um eixo, tal como uma roleta. Sobre a sua superfície e acompanhando-lhe a circunferência se acham traçados, à maneira de um mostrador de relógio, as letras do alfabeto, os algarismos e as palavras sim e não. No centro existe uma agulha fixa. Quando o médium põe os dedos na borda do disco móvel, este gira e para, quando a letra desejada está sob a agulha. As letras indicadas são anotadas, umas após outras, formando-se, assim, muito rapidamente, palavras e frases. É de notar-se que o disco de madeira não desliza sob os dedos do médium, que os dedos dele se apoiam no disco e acompanham seu movimento. Talvez um médium poderoso consiga obter um movimento independente, o que não nos parece impossível, embora nunca o tenhamos observado. Se pudéssemos fazer a experiência dessa maneira, ela seria infinitamente mais concludente, porque eliminaria toda a possibilidade de embuste. 145. Resta-nos desfazer um erro muito espalhado, o de se confundirem com os espíritos batedores todos os espíritos que se comunicam por meio de pancadas. A tipologia constitui um meio de comunicação como qualquer outro, e que não é mais indigno dos espíritos elevados do que o da escrita ou da palavra. Todos os espíritos, bons ou maus, podem servir-se dele tão bem quanto dos demais meios existentes. O que caracteriza os espíritos superiores é a elevação das ideias e não o instrumento de que se utilizem para transmiti-las. Sem dúvida, eles preferem os meios mais cômodos e, sobretudo, mais rápidos. Porém, em falta de lápis e papel, não hesitarão em valer-se da vulgar mesa falante, e a prova disso é que, por esse meio, se têm obtido os mais sublimes ditados. Se não nos servimos dele, não é porque o consideremos desprezível, mas unicamente porque, como fenômeno, já nos ensinou tudo quanto poderíamos aprender, nada mais podendo acrescentar às nossas convicções, e também porque a extensão das comunicações que recebemos exige uma rapidez incompatível com a tipologia. Assim, nem todos os espíritos que se manifestam por pancada são espíritos batedores. Essa expressão deve ser reservada para os que poderíamos chamar batedores profissionais e que,
Por este meio, se deleitam em pregar peças para divertir os outros, em causar aborrecimentos com as suas importunações. Podem, algumas vezes, soltar ditos espirituosos, nunca, porém, coisas profundas. Seria, por conseguinte, pura perda de tempo fazer-lhes perguntas de certo alcance científico ou filosófico. A ignorância e a inferioridade que lhes são peculiares levaram os outros espíritos, com justa razão, a qualificá-los de palhaços ou saltimbancos do mundo espiritual. Acrescentemos que, além de agirem quase sempre por conta própria, também são, com muita frequência, instrumentos de que se servem os espíritos superiores quando querem produzir efeitos materiais. Capítulo 12. Pneumatografia ou escrita direta. Pneumatofonia. Escrita direta. 146. A pneumatografia é a escrita produzida diretamente pelo espírito, sem nenhum intermediário. Difere da psicografia por ser esta a transmissão do pensamento do espírito, mediante a escrita feita com a mão do médium. O fenômeno da escrita direta é, incontestavelmente, um dos mais extraordinários do espiritismo. Contudo, por mais anormal que pareça à primeira vista, é hoje um fato comprovado e indiscutível. Se a teoria é sempre necessária para nos inteirarmos da possibilidade dos fenômenos espíritas em geral, talvez se torne ainda mais necessária neste caso, sem dúvida um dos mais estranhos até agora apresentados, mas que deixa de parecer sobrenatural quando compreendemos o princípio em que se fundamenta. Da primeira vez que este fenômeno se produziu, a impressão dominante que deixou foi a de desconfiança. Imediatamente a ideia de embuste veio à mente dos que o presenciaram. De fato, todos conhecem a ação das tintas chamadas simpáticas, cujos traços, a princípio completamente invisíveis, aparecem depois de algum tempo. É possível que tenham utilizado esse meio para abusar da credulidade dos assistentes, de modo que não podemos garantir que isto jamais tenha acontecido. Estamos até convencidos de que algumas pessoas empregaram subterfúgios, seja com intuitos mercenários, seja apenas por amor próprio ou para convencer os outros quanto aos seus poderes. Veja-se o capítulo sobre o charlatanismo e embuste. Entretanto, pelo fato de se poder imitar uma coisa, é absurdo concluir-se que a coisa não exista. Nestes últimos tempos, não se conseguiu encontrar meio de imitar a lucidez sonambúlica, a ponto de causar ilusão. É verdade que esse processo de escamoteação já se exibiu em todas as feiras, mas, por esse motivo, se deverá concluir que não haja verdadeiros sonâmbulos. O fato de alguns comerciantes venderem vinho falsificado será uma razão para que não exista vinho puro. Dá-se a mesma coisa com a escrita direta. As precauções a serem tomadas para garantir a realidade do fato são muito simples e fáceis. Graças a elas, aquele fenômeno já não pode ser objeto de qualquer dúvida. 147. Uma vez que a possibilidade de escrever sem intermediário é um dos atributos do espírito, que os espíritos sempre existiram desde todos os tempos e em todos os tempos produziram os diversos fenômenos que conhecemos, por certo haverão de ter produzido também, na antiguidade, o da escrita direta, como fazem até hoje. É desse modo que se pode explicar o aparecimento das 3 palavras no festim de Baltazar. A Idade Média, tão fecunda em prodígios ocultos, mas que eram abafados pelas fogueiras, também deve ter conhecido a escrita direta. Talvez encontremos, na teoria das modificações que os espíritos podem operar na matéria, teoria que desenvolvemos no capítulo 8, o fundamento da crença na transmutação dos metais. Todavia, quaisquer que tenham sido os resultados obtidos em diversas épocas, foi somente depois da vulgarização das manifestações espíritas que se tomou a sério a questão da escrita direta. Ao que parece, o primeiro a torná-la conhecida, nestes últimos anos, em Paris, foi o Barão de Gudenstube, que publicou uma obra muito interessante sobre o assunto, com grande número de facsímiles,
reproduções, das escritas que obteve. O fenômeno já era conhecido na América, havia algum tempo. A posição social do Sr. Gudenstube, sua independência, a consideração de que desfruta na alta sociedade afastam qualquer suspeita de fraude intencional, já que não poderia ser impelido por nenhum motivo interesseiro. Poder-se-ia admitir, no máximo, que fora vítima de uma ilusão. A isto, porém, se opõe um fato decisivo, o de haverem outras pessoas obtido o mesmo fenômeno, cercadas de todas as precauções necessárias para evitar qualquer embuste e qualquer causa de erro. 148. Obtém-se a escrita direta, como em geral a maior parte das manifestações espíritas não espontâneas, por meio do recolhimento, da prece e da evocação. Têm sido produzidas em igrejas, sobre os túmulos, no pedestal de estátuas e em retratos de pessoas evocadas. Evidentemente, o local não exerce a menor influência sobre o fenômeno, a não ser facultar maior recolhimento espiritual e maior concentração dos pensamentos, pois está provado que a escrita direta pode ser obtida igualmente sem esses acessórios e nos lugares mais comuns, sobre um simples móvel caseiro, desde que os interessados se achem nas devidas condições morais e que entre eles se encontre alguém que possua a necessária faculdade mediúnica. Julgou-se, inicialmente, que era preciso colocar aqui ou ali um lápis com papel. O fato, então, podia ser explicado até certo ponto. Sabe-se que os espíritos produzem o movimento e a deslocação de objetos, que os apanham e atiram longe. Porque não poderiam pegar um lápis e servir-se dele para traçar letras. Já que o impulsionam, utilizando-se da mão do médium, de uma prancheta etc., podiam, da mesma forma, impulsioná-lo diretamente. Não tardou, porém, se reconhecesse que o lápis não era necessário e que bastava um simples pedaço de papel, dobrado ou não, para que em alguns minutos aparecessem letras sobre ele. Aqui, o fenômeno já muda completamente de figura e nos transporta a uma ordem inteiramente nova de coisas. As letras hão de ter sido traçadas com uma substância qualquer. Ora, desde que ninguém forneceu ao espírito essa substância, deduz-se que ele próprio a compôs. De onde a tirou? Eis o problema. Se nos reportarmos às explicações dadas no capítulo 8, itens 127 e 128, encontraremos a teoria completa do fenômeno. Para escrever dessa maneira, o espírito não se serve das nossas substâncias nem dos nossos instrumentos. Ele próprio fabrica a matéria e os instrumentos de que precisa, tirando os seus materiais do elemento primitivo universal e fazendo-os sofrer, pela ação da sua vontade, as modificações necessárias à produção do efeito desejado. Assim, tanto pode fabricar o lápis vermelho, a tinta de impressão tipográfica, a tinta comum, como o lápis preto e até mesmo caracteres tipográficos bastante resistentes para darem relevo à escrita, conforme tivemos ocasião de verificar. A filha de um senhor que conhecemos, menina de 12 a 13 anos, obteve páginas inteiras, escritas com uma substância análoga ao pastel. 149. Tal resultado é que nos conduziu o fenômeno da tabaqueira, descrito no capítulo 7, item 116, e sobre o qual nos estendemos longamente, porque nele percebemos a oportunidade de sondar uma das leis mais importantes do Espiritismo, lei cujo conhecimento pode esclarecer mais de um mistério, mesmo do mundo visível. É assim que de um fato aparentemente vulgar pode sair à luz. Basta observar com cuidado e isso todos podem fazer, como nós, desde que não se limitem a observar efeitos, sem procurarem suas causas. Se a nossa fé se fortalece de dia para dia, é porque compreendemos. Tratai, pois, de compreender, se quiserdes conquistar adeptos sérios. A compreensão das causas tem ainda outro resultado, o de estabelecer uma linha divisória entre a verdade e a superstição. Considerando a escrita direta do ponto de vista das vantagens que possa oferecer, diremos que, até o momento,
Sua principal utilidade tem sido a comprovação material de um fato sério, a intervenção de um poder oculto que encontra nesse processo um meio a mais de se manifestar. Contudo, as comunicações assim obtidas raramente são extensas. Em geral são espontâneas e se limitam a palavras, sentenças e sinais ininteligíveis. Têm sido dadas em todas as línguas, em grego, em latim, em siríaco, em caracteres hieroglíficos etc., mas ainda não se prestaram a dissertações seguidas e rápidas, como permite a psicografia ou a escrita pela mão do médium. Pneumatofonia. 150. Já que os espíritos podem produzir ruídos e pancadas, podem igualmente fazer que se ouçam gritos de toda a espécie e sons vocais que imitam a voz humana, tanto ao nosso lado como no ar. Damos a este fenômeno o nome de pneumatofonia. Pelo que sabemos da natureza dos espíritos, podemos supor que alguns deles, de ordem inferior, se iludem e julgam falar como quando viviam. Veja-se a Revista Espírita, fevereiro de 1858, História do Fantasma da Senhorita Clairon. Devemos, entretanto, ser cautelosos para não tomar por vozes ocultas todos os sons que não tenham causa conhecida, os zumbidos comuns e, principalmente, que haja qualquer fundamento na crença vulgar de que, quando o ouvido nos une, é porque alguém está falando mal de nós em algum lugar. Aliás, esses unidos, cuja causa é puramente fisiológica, não têm nenhum significado, ao passo que os sons pneumatofônicos exprimem pensamentos, o que nos faz reconhecer que são devidos a uma causa inteligente e não acidental. Pode-se estabelecer, como princípio, que os efeitos notoriamente inteligentes são os únicos capazes de atestar a intervenção dos espíritos. Quanto aos outros, há pelo menos 100 probabilidades contra uma de serem devidos a causas acidentais. 151. Acontece frequentemente ouvirmos, com perfeita nitidez, quando nos achamos meio adormecidos, palavras, nomes, às vezes frases inteiras, ditas com tal intensidade que despertamos sobressaltados. Embora em alguns casos se trate realmente de uma manifestação, nada há de tão positivo nesse fenômeno que não possa ser atribuído a uma causa semelhante à que expusemos na teoria da alucinação, capítulo 6, itens 111 e seguintes. Além disso, o que se ouve dessa maneira não apresenta nenhuma sequência. O quadro muda completamente de aspecto quando estamos de fato acordados, porque, então, se é um espírito que se faz ouvir, quase sempre podemos trocar ideias com ele e estabelecer uma conversação regular. Os sons espirituais ou pneumatofônicos se produzem de duas maneiras bem distintas. Às vezes, é uma voz interior que repercute no nosso foro íntimo, embora sejam claras e distintas. As palavras nada têm de material. Outras vezes, são exteriores e nitidamente articuladas, como se procedessem de uma pessoa que estivesse ao nosso lado. Entretanto, seja qual for a forma da sua produção, o fenômeno da pneumatofonia é quase sempre espontâneo e só muito raramente pode ser provocado. Capítulo 13. Psicografia. Psicografia indireta. Cestas e pranchetas. 152. A ciência espírita tem progredido como todas as outras e mais rapidamente do que as outras. Alguns anos apenas nos separam da época em que se empregavam esses meios primitivos e incompletos, a que trivialmente se dava o nome de mesas falantes, e já podemos nos comunicar com os espíritos tão fácil e rapidamente como fazem os homens entre si, e pelos mesmos meios. A escrita e a palavra. A escrita, sobretudo, tem a vantagem de assinalar, de modo mais material, a intervenção de uma força oculta e de deixar traços que se podem conservar, como fazemos com a nossa própria correspondência. O primeiro meio utilizado foi o das pranchetas e cestas munidas de lápis, com a disposição que passamos a descrever. 153. Já dissemos que uma pessoa, dotada de aptidão especial,
Pode imprimir movimento de rotação a uma mesa ou a um objeto qualquer. Tomemos, em vez de uma mesa, uma cestinha de 15 a 20 centímetros de diâmetro, de madeira ou de vime. A substância pouco importa. Se fizermos passar um lápis pelo fundo dessa cesta e o prendermos bem, com a ponta de fora e para baixo, se mantivermos o aparato assim formado em equilíbrio sobre a ponta do lápis, apoiado este sobre uma folha de papel, e colocarmos os dedos nas bordas da cesta, ela se porá em movimento, mas, em vez de girar, fará que o lápis percorra o papel em diversos sentidos, traçando letras ou riscos sem significação. Se um espírito for evocado e quiser comunicar-se, ele responderá não mais por meio de pancadas, como na tiptologia, porém, escrevendo palavras. O movimento da cesta já não é automático, como no caso das mesas girantes, torna-se inteligente. Com esse dispositivo o lápis não volta ao ponto de partida para começar outra linha. Quando chega à extremidade do papel, continua a mover-se circularmente, de sorte que a linha escrita forma uma espiral, o que nos obriga a girar o papel várias vezes para lermos o que está grafado. A escrita assim obtida nem sempre é muito legível, já que as palavras não ficam separadas. Entretanto, por uma espécie de intuição, o médium facilmente a decifra. Por economia, o papel e o lápis comum podem ser substituídos por uma placa de ardósia e por um lápis fabricado com o mesmo material. Designaremos este gênero de cesta pelo nome de cesta-peão. Às vezes, em lugar da cesta, emprega-se uma caixa de papelão muito semelhante às usadas para condicionar doces. O lápis forma o seu eixo, como no brinquedo chamado peão. 154. Muitos outros dispositivos foram imaginados para a obtenção do mesmo resultado. O mais cômodo é o que chamaremos cesta de bico e que consiste em adaptar-se à cesta uma haste inclinada, de madeira, em posição semelhante à dos mastros que, num veleiro, se lançam do bico da proa para frente. Por um buraco aberto na extremidade dessa haste, ou bico, passa-se um lápis bastante comprido para que sua ponta assente no papel. Quando o médium põe os dedos sobre a borda da cesta, o aparelho todo se agita e o lápis escreve, como no caso anterior, porém com a diferença de que, em geral, a escrita é mais legível e as palavras são separadas, formando linhas paralelas, como na escrita comum, e não mais em espiral, já que o médium pode levar o lápis de uma linha a outra com mais facilidade. Obtém-se assim dissertações de muitas páginas, tão rapidamente como se fossem escritas com a mão. 155. A inteligência que se manifesta pode revelar-se ainda por outros sinais inequívocos. Chegando ao fim da página, o lápis faz espontaneamente um movimento para virar o papel. Se o espírito quer se reportar a uma passagem já escrita, na mesma página, ou em outra, procura com a ponta do lápis, como faria qualquer pessoa com a ponta do dedo, e depois a sublinha. Se, enfim, o espírito quer dirigir-se a alguém, a extremidade da haste de madeira se dirige para esse alguém. Para abreviar, exprime frequentemente as palavras sim e não pelos sinais de afirmação e negação, como fazemos com a cabeça. Se quer expressar cólera, ou impaciência, dá repetidas pancadas com a ponta do lápis, quase sempre lhe quebrando a ponta. 156. Em vez de cesta, algumas pessoas se servem de uma espécie de mesa em miniatura, feita de propósito, de 12 a 15 centímetros de comprimento, por 5 a 6 de altura, com 3 pés, a um dos quais se adapta um lápis. Os dois outros são arredondados ou munidos de uma bolinha de marfim, para deslizar mais facilmente sobre o papel. Outros se utilizam simplesmente de uma prancheta de 15 a 20 centímetros quadrados, triangular, retangular ou oval. Num dos bordos há um furo oblíquo para se introduzir o lápis. Colocada em posição de escrever, ela fica inclinada e se apoia por um dos lados no papel. Algumas trazem desse lado rodízios para facilitar o seu movimento. Esses dispositivos, aliás,
Nada tem de absoluto. O melhor é o que for mais cômodo. Com qualquer desses aparelhos, quase sempre há necessidade de dois operadores, mas não é preciso que ambos sejam dotados de faculdades mediúnicas. Um deles serve unicamente para manter o equilíbrio do aparelho e poupar ao médium excesso de fadiga. Psicografia direta ou manual. 157. Chamamos psicografia indireta a escrita assim obtida, em contraposição à psicografia direta ou manual, obtida pelo próprio médium. Para se compreender este último processo, é preciso levar em conta o que se passa na operação. O espírito comunicante atua sobre o médium que, debaixo dessa influência, move maquinalmente o braço e a mão para escrever, sem ter, pelo menos é o caso mais comum, a menor consciência do que escreve. A mão atua sobre a cesta e a cesta sobre o lápis. Assim, não é a cesta que se torna inteligente, ela é apenas um instrumento manejado por uma inteligência. De fato, a cesta não passa de uma lapiseira, de um apêndice da mão, de um intermediário entre a mão e o lápis. Se suprimirmos esse intermediário e colocarmos o lápis na mão do médium, teremos o mesmo resultado, com um mecanismo muito mais simples, pois ele passa a escrever como faz habitualmente, de sorte que toda pessoa que escreve com auxílio de uma cesta, de uma prancheta ou de qualquer outro objeto, pode escrever diretamente. De todos os meios de comunicação, a escrita manual, que alguns denominam escrita involuntária, é, indubitavelmente, a mais simples, a mais fácil e a mais cômoda, porque não exige nenhum preparativo e se presta, como a escrita comum, às mais extensas dissertações. Voltaremos ao assunto quando tratarmos dos médiuns. 158. No começo das manifestações, quando ninguém ainda tinha ideias exatas sobre o assunto, muitos escritos foram publicados com este título: Comunicações de uma cesta, de uma prancheta, de uma mesa, etc. Hoje se compreende quanto são impróprias e errôneas tais expressões, sem falar do caráter pouco sério que revelam. Efetivamente, como acabamos de ver, as mesas, pranchetas e cestas são instrumentos desprovidos de inteligência, embora animados momentaneamente de uma vida artificial, que nada podem comunicar por si mesmos. Dizer o contrário é tomar o efeito pela causa, o instrumento pelo princípio. É como se um autor declarasse, no título da sua obra, que ela fora escrita com uma pena metálica ou com uma pena de ganso. Aliás, esses instrumentos não são exclusivos. Conhecemos alguém que, em vez da cesta peão, de que já tratamos, se servia de um funil, em cujo gargalo introduzia o lápis. Assim, conforme o instrumento utilizado, poder-se-ia receber comunicações de um funil, do mesmo modo que de uma caçarola ou de uma saladeira. Se elas forem dadas por meio de pancadas com uma cadeira ou uma bengala, já não teremos mesa falante, mas uma cadeira ou uma bengala falantes. O que importa que se conheça não é o instrumento, mas a maneira como são obtidas as comunicações. Se a comunicação vem por meio da escrita, seja qual for o suporte do lápis, o que há, para nós, é psicografia. Se chega por meio de pancadas, é tipologia. O espiritismo precisa de uma linguagem científica, porque já assumiu as proporções de uma ciência. Capítulo 14. Médiuns. 159. Médium é toda pessoa que sente, num grau qualquer, a influência dos espíritos. Essa faculdade é inerente ao homem e, por conseguinte, não constitui um privilégio exclusivo. Por isso mesmo, raras são as pessoas que não possuam alguns rudimentos dessa faculdade. Pode-se, pois, dizer que todos são mais ou menos médiuns. Usualmente, porém, essa qualificação só se aplica àqueles em quem a faculdade se mostra bem caracterizada e se traduz por efeitos patentes, de certa intensidade, o que depende de uma organização mais ou menos sensitiva. É de notar-se, além disso, que essa faculdade não se revela da mesma maneira em todos os sensitivos.
Geralmente, os médiuns têm uma aptidão especial para os fenômenos desta ou daquela ordem, de modo que há tantas variedades quantas são as espécies de manifestações. As principais são médiuns de efeitos físicos, médiuns sensitivos ou impressionáveis, médiuns audientes, médiuns falantes, médiuns videntes, médiuns sonambúlicos, médiuns curadores, médiuns pneumatógrafos, médiuns escreventes ou psicógrafos. Médiuns de efeitos físicos. 160. Os médiuns de efeitos físicos são particularmente aptos a produzir fenômenos materiais, como os movimentos dos corpos inertes, os ruídos etc. Podem ser divididos em médiuns facultativos e médiuns involuntários. Veja-se a segunda parte, capítulos 2 e 4. Os médiuns facultativos têm consciência do seu poder e produzem fenômenos espíritas por ato da própria vontade. Embora inerente à espécie humana, conforme já dissemos, semelhante faculdade está longe de existir em todos com a mesma intensidade. Porém, se são poucas as pessoas em quem ela seja absolutamente nula, mais raras ainda são as que produzem os grandes efeitos, como a suspensão de corpos pesados no espaço, a translação aérea e, sobretudo, as aparições. Os efeitos mais simples são a rotação de um objeto, pancadas produzidas mediante o levantamento desse objeto ou na sua própria substância. Apesar de não darmos importância capital a esses fenômenos, recomendamos que não sejam desprezados, pois podem ensejar oportunidade e observações interessantes e contribuir para a convicção das pessoas que os observem. Convém notar, entretanto, que a faculdade de produzir efeitos materiais raramente se manifesta entre os que dispõem de meios de comunicação mais perfeitos, como a escrita e a palavra. Em geral, a faculdade diminui num sentido à proporção que se desenvolve em outro. 161. Os médiuns involuntários ou naturais são aqueles cuja influência se exerce à revelia deles. Não têm consciência alguma do poder que possuem e, muitas vezes, o que se passa de normal em torno deles não lhes parece de modo algum extraordinário. Isso é próprio da natureza que os anima, exatamente como se dá com as pessoas que, sem de nada desconfiarem, são dotadas de dupla vista. Esses indivíduos são muito dignos de observação e ninguém deve descuidar-se de recolher e estudar os fatos deste gênero que lhes cheguem ao conhecimento. Manifestam-se em todas as idades e, frequentemente, em crianças ainda muito novas. Veja-se o capítulo V, Manifestações Físicas Espontâneas. Tal faculdade não constitui, em si mesma, indício de estado patológico, visto que não é incompatível com uma saúde perfeita. Se aquele que a possui é doente, isso se deve a uma causa estranha, por isso mesmo, os meios terapêuticos empregados são impotentes para fazê-la desaparecer. Em alguns casos, pode manifestar-se depois de uma certa fraqueza orgânica, embora nunca seja sua causa determinante. Não há, portanto, do ponto de vista da saúde, qualquer razão plausível para nos inquietarmos com ela. Só poderia causar algum problema se aquele que a possui abusasse dela, depois de se haver tornado médium facultativo, porque então poderia haver excessiva emissão de fluido vital, com um consequente enfraquecimento do organismo. 162. A razão se revolta à lembrança das torturas morais e corpóreas a que a ciência tem submetido algumas criaturas fracas e delicadas, para se certificar da existência de fraude da parte delas. Tais experimentações, feitas maldosamente na maior parte das vezes, são sempre prejudiciais às organizações sensitivas, podendo mesmo acarretar graves desordens à economia orgânica. Fazer semelhantes experiências é brincar com a vida. O observador de boa fé não precisa empregar esses meios. Aquele que está familiarizado com os fenômenos dessa espécie sabe, além disso,
que eles são mais de ordem moral do que de ordem física e que seria inútil buscar a sua solução nas nossas ciências exatas. Justamente porque tais fenômenos são mais de ordem moral, deve-se evitar com escrupuloso cuidado tudo quanto possa superexcitar a imaginação. Como se sabe, o medo pode ocasionar muitos acidentes, de forma que o homem cometeria menos imprudências se conhecesse todos os casos de loucura e de epilepsia, cuja origem se encontra nos contos de lobisomens e bichos-papões. Imagine-se, então, o que não acontecerá se convencerem todas as pessoas de que o agente dos aludidos fenômenos é o diabo. Os que propagam semelhantes ideias não sabem a responsabilidade que assumem, podem matar. Ora, o perigo não existe apenas para o paciente, mas também para os que o cercam, os quais podem ficar aterrorizados, ao pensarem que a casa onde moram se tornou um covil de demônios. Foi esta a crença funesta que causou tantos atos de atrocidade nos tempos de ignorância. Entretanto, se houvesse um pouco mais de discernimento, muitos teriam raciocinado, ao queimarem corpos supostamente possuídos pelo demônio, que não queimavam o diabo. Já que queriam livrar-se do diabo, é o diabo que deviam matar. A doutrina espírita, ao nos esclarecer sobre a verdadeira causa de todos esses fenômenos, dá-lhe o golpe de misericórdia. Longe, pois, de estimular tal ideia, todas as pessoas, e este é um dever de moralidade e de humanidade, devem combatê-la, onde quer que ela exista. O que se deve fazer em todos os casos, quando uma faculdade dessa natureza se desenvolve espontaneamente no indivíduo, é deixar que o fenômeno siga o seu curso natural. A natureza é mais prudente do que os homens. Aliás, a providência tem os seus planos e a mais humilde criatura pode servir de instrumento aos desígnios divinos. É inegável, porém, que algumas vezes o fenômeno assume proporções fatigantes e importunas para todo mundo. No capítulo V, Manifestações Físicas Espontâneas, já demos alguns conselhos a respeito, dizendo ser preciso entrar em comunicação com o espírito, para saber dele o que deseja. O meio seguinte também se baseia na observação. Geralmente, são de ordem inferior os seres invisíveis que revelam sua presença por meio de efeitos sensíveis, e esses espíritos podem ser dominados pelo ascendente moral do médium. É este ascendente que devemos procurar adquirir. Para alcançá-lo, é preciso que o indivíduo passe do estado de médium natural ao de médium facultativo. Produz-se, então, efeito análogo ao que se observa no sonambulismo. Como se sabe, o sonambulismo natural cessa geralmente quando é substituído pelo sonambulismo magnético. Não se suprime a faculdade que tem a alma de emancipar-se, apenas se dá a ela outra diretriz. O mesmo acontece com a faculdade mediúnica. Para isso, em vez de dificultar ou impedir os fenômenos, coisa que raramente se consegue e que nem sempre é isenta de perigo, o que se deve fazer é estimular o médium a produzi-los à sua vontade, impondo-se ao espírito. Por esse meio, o médium chega a subjugá-lo e, de um dominador às vezes tirânico, faz um ser submisso e, não raro, bastante dócil. Fato digno de nota, confirmado pela experiência, é que, em tal caso, uma criança tem tanta e, por vezes, mais autoridade do que um adulto. Esta é mais uma prova a favor deste ponto capital da doutrina, que o espírito só é criança pelo corpo, que tem por si mesmo um desenvolvimento necessariamente anterior à sua encarnação atual, desenvolvimento que lhe pode dar ascendente sobre espíritos que lhe são inferiores. A moralização do espírito, pelos conselhos de uma pessoa influente e experiente, caso o médium não se ache em condições de fazê-lo, constitui quase sempre meio muito eficaz. Mais tarde voltaremos a tratar deste assunto. Pessoas elétricas. 163. Ao que parece, é nesta categoria de médiums que se deviam incluir as pessoas dotadas de certa dose de eletricidade natural, verdadeiros torpedos humanos, a produzirem, por simples contato,
todos os efeitos de atração e repulsão. Seria equívoco, porém, considerá-las médiuns, porque a verdadeira mediunidade supõe a intervenção direta de um espírito. Ora, no caso de que falamos, experiências concludentes têm provado que a eletricidade é o único agente desses fenômenos. Esta estranha faculdade, que quase se poderia considerar uma enfermidade, pode às vezes estar aliada à mediunidade, como se verifica na história do espírito batedor de Bergzabern, embora, muitas vezes, seja completamente independente de qualquer faculdade mediúnica. Conforme já dissemos, a única prova da intervenção dos espíritos é o caráter inteligente das manifestações. Desde que este caráter não exista, estamos autorizados a atribuí-las a causas puramente físicas. A questão é saber se as pessoas elétricas estarão mais aptas, do que quaisquer outras, a se tornarem médiuns de efeitos físicos. Acreditamos que sim, mas só a experiência poderia demonstrá-lo. Médiuns sensitivos ou impressionáveis. 164. Assim são denominadas as pessoas capazes de sentir a presença dos espíritos por meio de uma vaga impressão, uma espécie de leve atrito, de discreto arrepio sobre todos os seus membros, sensação que elas não podem explicar. Esta variedade não apresenta caráter bem definido. Todos os médiuns são necessariamente impressionáveis, de forma que a impressionabilidade é mais uma qualidade geral do que especial, é a faculdade rudimentar indispensável ao desenvolvimento de todas as outras. Difere da impressionabilidade puramente física e nervosa, com a qual não deve ser confundida, pelo fato de haver pessoas que, mesmo não tendo nervos delicados, sentem mais ou menos o efeito da presença dos espíritos, ao passo que outras, irritáveis em demasia, não os pressentem de modo algum. Esta faculdade se desenvolve pelo hábito e pode adquirir tal sutileza que aquele que a possui reconhece, pela impressão que experimenta, não só a natureza boa ou má do espírito que está ao seu lado, mas até a sua individualidade, como o cego reconhece, por uma sensação que não sabe definir, a aproximação de tal ou tal pessoa. Torna-se, com relação aos espíritos, um verdadeiro sensitivo. Um espírito bom produz sempre uma impressão suave e agradável, a de um espírito mau, pelo contrário, é penosa, angustiante e desagradável. Há como que um cheiro de impureza. Médiuns audientes. 165. São os que ouvem a voz dos espíritos. Conforme já dissemos ao falar da pneumatofonia, trata-se de uma voz interior que se faz ouvir no foro íntimo das pessoas. De outras vezes é uma voz exterior, clara e distinta, qual a de uma pessoa viva. Os médiuns audientes podem, assim, conversar com os espíritos. Quando têm o hábito de se comunicar com determinados espíritos, eles os reconhecem imediatamente pela natureza da voz. Quem não seja dotado desta faculdade, pode, igualmente, conversar com um espírito, desde que disponha, para auxiliá-lo, de um médium audiente que desempenha a função de intérprete. Esta faculdade é muito agradável quando o médium só ouve espíritos bons, ou somente aqueles por quem chama. Entretanto, o quadro muda por completo quando um espírito mau se agarra a ele, fazendo-lhe ouvir a cada minuto as coisas mais desagradáveis e não raro as mais inconvenientes. Em tal caso, cumpre ao médium livrar-se desses espíritos, pelos meios que indicaremos no capítulo sobre a obsessão. Médiuns falantes. 166. Os médiuns audientes, os que apenas transmitem o que ouvem, não são, a bem dizer, médiuns falantes. Estes últimos, na maior parte das vezes, nada ouvem. Neles o espírito atua sobre os órgãos da palavra, como atua sobre a mão dos médiuns escreventes. Quando quer comunicar-se, o espírito se serve dos órgãos mais flexíveis que encontra no médium. De um, utiliza a mão, de outro, a palavra, de um terceiro, os ouvidos.
O médium falante geralmente se exprime sem ter consciência do que diz e muitas vezes diz coisas completamente estranhas às suas ideias habituais, aos seus conhecimentos e, até mesmo, fora do alcance de sua inteligência. Embora se ache perfeitamente acordado em estado normal, raramente se lembra do que disse. Em suma, nele a palavra é um instrumento de que se serve o espírito, com o qual uma terceira pessoa pode comunicar-se, como faz com auxílio de um médium audiente. Nem sempre, porém, a passividade do médium falante é tão completa assim. Alguns têm intuição do que dizem, no momento exato em que pronunciam as palavras. Voltaremos a falar desta variedade de médiuns quando tratarmos dos médiuns intuitivos. Médiuns videntes. 167. Os médiuns videntes são dotados da faculdade de ver os espíritos. Alguns gozam dessa faculdade em estado normal, quando perfeitamente acordados, e conservam a lembrança precisa do que viram. Outros só a possuem em estado sonambúlico ou próximo do sonambulismo. É raro que esta faculdade seja permanente, resulta, quase sempre, de uma crise passageira. Podemos incluir, na categoria dos médiuns videntes, todas as pessoas dotadas de dupla vista. A possibilidade de ver os espíritos quando sonhamos não deixa de ser uma espécie de mediunidade, mas não constitui, propriamente falando, a mediunidade de vidência. Já explicamos esse fenômeno no capítulo 6, Manifestações Visuais. O médium vidente julga ver com os olhos, como os que são dotados de dupla vista, mas, na realidade, é a alma quem vê, razão pela qual eles tanto veem com os olhos fechados como com os olhos abertos. Consequentemente, um cego pode ver os espíritos, da mesma forma que outro que tem visão normal. Seria interessante fazer-se um estudo sobre este último ponto, a fim de se verificar se esta faculdade é mais frequente nos cegos. Espíritos que na Terra foram cegos nos disseram que, quando vivos, tinham, pela alma, a percepção de certos objetos e que não se encontravam mergulhados em completa escuridão. 168. É preciso distinguir as aparições acidentais e espontâneas da faculdade propriamente dita de ver os espíritos. As primeiras são frequentes, sobretudo no momento da morte das pessoas que o vidente amou ou conheceu e que o vêm prevenir de que já não pertencem a este mundo. Há inúmeros exemplos de fatos deste gênero, sem falar das visões durante o sono. De outras vezes, são parentes ou amigos que, embora mortos há mais ou menos tempo, aparecem para avisar de um perigo, dar um conselho ou pedir um serviço. O serviço que o espírito pode solicitar consiste, geralmente, na execução de uma coisa que não lhe foi possível fazer em vida ou socorro das preces. Estas aparições constituem fatos isolados, que apresentam sempre um caráter individual e pessoal, e não efeito de uma faculdade propriamente dita. A faculdade consiste na possibilidade, se não permanente, pelo menos muito frequente, de ver qualquer espírito que se apresente, ainda que seja absolutamente estranho ou vidente. É esta faculdade que constitui, propriamente falando, o médium vidente. Entre esses médiuns, existem aqueles que só veem os espíritos evocados, cuja descrição podem fazer com minuciosa exatidão, com todas as suas particularidades, gestos, expressão da fisionomia, os traços do semblante, as roupas e até mesmo os sentimentos de que parecem animados. Há outros em quem a faculdade da vidência é ainda mais ampla, veem toda a população espiritual do ambiente, a se mover em todos os sentidos, como se estivesse cuidando de seus afazeres habituais. 169. Certa noite assistimos à representação da ópera Oberon, em companhia de um médium vidente muito bom. Havia no salão um grande número de lugares vazios, muitos dos quais, no entanto, estavam ocupados por espíritos que pareciam participar do espetáculo. Alguns se colocavam junto de certos espectadores, dando a entender que escutavam as suas conversas.
No palco se desenrolava outra cena. Por trás dos atores muitos espíritos, de humor jovial, se divertiam em arremedá-los, imitando seus gestos de modo grotesco. Outros, mais sérios, pareciam inspirar os cantores e fazer esforços para lhes dar mais energia. Um deles se conservava sempre junto de uma das principais cantoras,